aí, quando ela está administrar todo mundo, pessoal, imagina esse choque, essa chocolate aqui, mas só chegar na relação, tá certo? Eu posso tirar uma relação com o legado, né? Está todo mundo trabalhando. Eu não vai ser para representar hoje em dia, certo? Eu passei isso aí. A parte mais importante, a gente chama. São só 150 slides, vai dar certo, pessoal. Brincadeira. Eu acho que uma hora a gente termina, tá bom? A aula tem um objetivo, a ideia é falar sobre alguns diagnósticos diferenciais da noção da mídia eletrônica. Conheço várias caras aqui, né? Sua tutoria. Sempre bom da turma em momentos diferentes, né? Na vida, na faculdade, sem dúvida, é um amadurecimento poderoso da vida de vocês. Então, encontrar depois alguns de vocês internados, na Santa Cruz, né? O pessoal bora pegar recentemente uma turma que voltou comigo lá atrás, na tutoria, uma cada vez mais evoluindo, né? Como profissional, como pessoa. Vamos lá, pessoal. Então, eu vou falar um pouco de conceitos que são básicos, né? Assim, com relação a essa questão da diarreia aí, na diarreia crônica, né? Aquele conceito de diarreia aguda, né, que a gente sabe está mais relacionado àquele processo diarreico que surge ali, que dura em torno de 2 semanas. E a gente tem como diarreia crônica o conceito que a gente entende, tanto relacionado à quantidade como à quantidade de evacuações. Existe principalmente um componente relacionado ao número de evacuações e uma alteração da consistência das fezes, normalmente do paciente que tem diarreia. Se você for ver no livro, ao pé da letra, existem conceitos também com relação a peso e quantidade de fezes. Eu espero que ninguém aqui fique pesando fezes na sua casa, pessoal. Não use a balança que a sua mãe usa para pesar os alimentos, para pesar as fezes em casa, na cozinha, tá bom? Não façam isso, não recomendo. Mas existe sim um conceito relacionado ao aumento também do peso, né, que é associado muitas vezes justamente essa questão do volume de fezes que fica aumentado. Via de regra, como é que a coisa funciona? O intestino da gente tem uma capacidade absortiva imensa, tá certo? Então, se você imaginar que a capacidade normalmente diária em média de um paciente, de uma pessoa, chega em torno de 10 litros por dia que é absorvido, que circula de líquido e é absorvido dentro do nosso intestino. Isso está relacionado com um pouco mais, um pouco menos, dependendo da ingesta, dependendo da quantidade de secreção que é produzida ali no intestino. Tá certo? E a maior parte dessa absorção ela acontece no jejum, né, no nosso intestino delgado. Não está aí, mas só para vocês saberem, pessoal, nosso intestino delgado tem aproximadamente 4 metros de extensão. Né? Se a gente for esticar todo o nosso intestino delgado, é mais ou menos isso. Então, você imagina que a superfície de absorção desse intestino, cheio de velocidades, é realmente muito grande e por isso tem essa capacidade de absorver líquido enorme. E se você tem, às vezes, uma discreta alteração ali da capacidade absortiva, se você reduz apenas 1% dessa capacidade de absorção do intestino, é o suficiente para a gente ter diarreia. Você vê o quanto é eficiente o nosso intestino, essa capacidade de absorção, e o quanto, às vezes, pequenas alterações podem gerar diarreia. É somente 10% ali, mais ou menos, do líquido que a gente absorve, até menos, que acaba saindo das nossas fezes, de uma maneira geral. O restante é todo absorvido. Existe um componente ativo, um componente passivo ali de fluxo, né, tanto dos nutrientes como do líquido que está lá no número do intestino, tá certo? A mucosa intestinal tem esse papel importante de barreira. Então, se a gente tem um dano na mucosa do intestino por diversos motivos, né, se você tem algum processo infeccioso, se você tem um processo inflamatório no intestino, você pode ter um dano na barreira ali do intestino. Isso mexe e altera a permeabilidade do intestino. Tá certo? Também pode contribuir para o paciente ter diarreia. E a gente tem o sistema nervoso interno, que é algo realmente extremamente interessante quando a gente vai analisar em termos de vias neurais. Né? A gente tem quase a mesma quantidade de vias neurais que o sistema nervoso central no nosso intestino. Então, tem uma frase bem difundida, né? Como se o intestino fosse o nosso segundo cérebro, né? Justamente por conta dessa quantidade que você tem de vias neurais no nosso intestino, realmente é bastante. Isso tanto ajuda para a peristalse normal e uma disfunção desse sistema nervoso interno pode também alterar a motilidade, né, de alguma forma,
alguma acentuação de alguns neurotransmissores, ou então alguma alteração nessa controle fisiológico ali do sistema nervoso interno, pode gerar ali no paciente uma alteração também do hábito do intestino, gerando a diarreia, principalmente quando cronifica, tá certo? A nossa flora intestinal, ela é extremamente rica em diversas espécies de bactérias que vivem lá no nosso intestino sem causar doença, de uma maneira mais relacionada de simbiose, mas sem gerar doença. Se você tem alterações ou no mecanismo de defesa, ou se você tem alguma alteração em determinadas bactérias que podem se tornar patogênicas, aí sim a gente pode ter um surgimento de diarreia. E a gente tem também a motilidade intestinal, que está intrínseca ali, normalmente relacionada ao sistema nervoso entrénico, com alteração do peristaltismo também gera uma alteração na quantidade de fezes, pode gerar também diarreia. Certo? Como eu tinha falado rapidamente no início, aquele conceito básico, de diarreia aguda que é 12 semanas, e a diarreia crônica seria aquele processo diarreico a partir de 4 semanas. Tem um intervalo entre 12 e 4 semanas que tanto você pode ter uma resolução da diarreia aguda, ou o paciente pode se tornar um paciente que planifica aquela diarreia, e daí vai ter uma diarreia crônica, onde você tem aquele processo persistente da diarreia, que você não enquadraria como diarreia aguda, nem crônica, mas aí vai ter como um paciente crônico. Se ele melhora nessas 2 semanas ali de intervalo, é uma diarreia aguda que melhorou. Se ele não melhora, ele passa ali das 4 semanas, se torna uma diarreia crônica. Tá certo, pessoal? As etiologias são variadas, tem pacientes que com infecção podem ter diarreia crônica, você pode ter quadros não infecciosos também, eu vou falar um pouco aqui com vocês, tá certo? Os mecanismos fisiopatológicos, assim, só para a gente entender, você pode ter componente osmótico relacionado à diarreia, você pode ter componente relacionado à alteração da secreção do intestino, você pode ter inflamação ali, via de regra, autoimune ou infecciosa, gerando também uma diarreia, um processo inflamatório, e uma disfunção motora também que pode contribuir. As diarreias, via de regra, quando acontece, quando você tem diarreia ou alguém que você conhece, um paciente seu que tem diarreia, via de regra, não existe um mecanismo único, tá certo? Normalmente o paciente tem um componente osmótico e também tem alguma inflamação que pode ter também uma infecção intestinal. O paciente pode ter também um quadro inflamatório, que tem uma doença inflamatória, uma doença de Crohn, e associado a isso ele tem um quadro absortivo, porque o intestino está inflamado. Então você tem ali, normalmente, não é um mecanismo fisiopatológico isolado para uma diarreia do paciente, tá certo, pessoal? Só para vocês entenderem como é que a coisa costuma funcionar. A gente vai falar então sobre algumas causas de diarreia crônica com vocês, tá certo? Eu elenquei algumas que a gente tem no nosso dia a dia, mas na nossa prática, para a gente poder falar com vocês, tá ok, pessoal? Desde uma absorção de carboidratos, uma absorção de gorduras, falar um pouquinho do inflamatório intestinal, alguns aqui sabem que eu me dedico a isso, assim, hoje, praticamente hoje eu só atendo inflamatório intestinal paciente novo, seja no consultório, seja no público, também eu praticamente só atendo inflamatório intestinal, lá no Santa Causa aonde dizer que eu fundei um ambulatório lá, quando eu voltei de São Paulo há alguns anos, e hoje a gente já tem um ambulatório com mais de 400 pacientes com inflamatório intestinal lá. Assim, no privado também a gente praticamente muito a isso, acompanho hoje só médicos, 15 médicos com inflamatório intestinal que acompanham, desculpa, 18, o pessoal vai se formando, tiveram todos os estudantes que formam lá agora, 18 médicos já acompanham 13 estudantes de medicina com inflamatório intestinal, mais de 30 médicos, médicos estudantes. É bastante, Aqui, eu até comento, já deve ter falado talvez na época, eu falo talvez da aula de inflamatória com você lá nisso, e depois que eu terminar o Cristo, todo semestre eu tenho um aluno que eu diagnostico de inflamatório intestinal. Não queria que fosse assim, mas assim, cada semestre aparece um aluno novo com inflamatório para eu passar a acompanhar. Assim, uma coisa que é curiosa, mas é algo que mostra o quanto essas doenças têm se tornado mais prevalentes. É importante a gente falar delas também. Certo? E quanto ao intestino irritável aqui, só mais para citar para vocês, as falas que eu vou passar mais rapidamente no final também, que no nosso meio é importante, pessoal? Há 10 dias eu estava em Estocolmo, no Congresso Europeu de Inflamatório Intestinal, passando frio lá, pessoal, 0 graus, -2,
Né? E aí, quando a gente fala de parasitose lá, você não entende, né? Agora você vai falar de tuberculose para eles, assim, tuberculose, para que fazer PPD? Para que isso, né? Hígado, para que fazer isso? Né? Eles não entendem essa necessidade, porque a realidade é diferente da nossa, né? Então, assim, para falar de diarreia, falar de parasitose para eles, é assim, tanto que, há tempo atrás, tinha um caso publicado no New England, que era um caso que chama de vagias intestinal, assim, para a gente já viu alguns casos, né, na residência, mas para eles é algo que é pouco comum, né? Então é uma coisa curiosa, a gente coloca aqui para a situação rapidamente para falar com vocês, e o intestino irritável, pessoal, acaba muitas das vezes sendo algo bem comum, mas que está mais no contexto até de diagnóstico de exclusão. Claro que você precisa enquadrar o paciente com esse diagnóstico de intestino irritável, mas via de regra, esse paciente, a gente investiga outras possíveis causas de uma diarreia, que já vai se cronificando ou se cronificou. E quando você às vezes não encontra alguma causa específica, o paciente faz exames de operações, exames para intolerância à lactose, exames para doença celíaca, faz exames, às vezes faz um colonoscopia, porque já tem um quadro já mais crônico de diarreia, você não encontra nada. Muitas das vezes esse paciente acaba chegando ao diagnóstico de síndrome do intestino irritável. Assim, que o paciente às vezes tem uma alteração ali, tem um espectro de diarreia, mas ele não tem uma doença orgânica, ele tem alteração ali maior de motilidade, ele tem um intestino um pouco mais acelerado, e aí por isso tem a diarreia, mas você não vai encontrar uma causa de biópsia, um exame para fechar aquele diagnóstico de intestino irritável, tá certo? Apesar que é bem comum, tem muitos pacientes que têm uma interface de doença orgânica e intestino irritável. Tá certo? Então é bem comum. Sem dúvida que a gente tem alguns colegas na sala que naquela época das provas começam a ter diarreia, que é isso, as doenças preocupam, será que tem alguma doença, alguma coisa, mas normalmente está no contexto do intestino irritável, né? Pessoas às vezes, quando tem um estresse maior, um gatilho de estresse é o suficiente para a pessoa ter diarreia. É assim, então a pessoa acaba entendendo que é algo individual da pessoa e não tem nenhuma doença maior por trás. Ok, pessoal? Então, quando a gente pega esses pacientes com diarreia crônica, tem um exame simples que são às vezes necessários para a gente fazer. E um exame simples é de fezes, né, pessoal? Eu acho que a gente notou meu filho, disse que eu sou doutor de cocô, né? Foi bem interessante. Meu filho primeiro tem 6 anos agora, né? E ele viveu a pandemia. Um período realmente bem crítico, ele tinha 2 anos, né, na época, quando a pandemia realmente em março de 2020. Então ele passou mais da metade da vida dele na pandemia, né? Muito louco, né? Mais da metade da vida dele com restrição, sem poder visitar a avó, sem poder visitar o primo, sem poder visitar o familiar, né? Assim, só dentro de casa. E curioso é que ao longo desse tempo ele descobriu que a profissão do pai dele, né, era doutor de cocô, né? Até que depois, quando melhorou mais a pandemia, um dia a esposa chegou e disse: vamos visitar o papai no trabalho dele. Cara, foi uma luta para ele sair de casa. Assim, o que ele pensou? O que eu vou fazer nesse trabalho? Meu pai é doutor de cocô. Eu não passei o melhor, não. Ele deve pensar isso na cabeça dele, né? O que eu vou fazer? Não vou visitar. Tinha um mais velho, já tinha ido, de 8 já tinha ido lá, já tinha conhecido a clínica, eu ficava brincando na maca, fazendo carrinho com as macas e tal, aquelas rampas lá, então ele já tinha curtido lá o ambiente, ele sabia como era, mas do meio ele nunca tinha ido, nunca tinha entendido, e para ele era doutor de cocô. Então assim, ele não foi uma luta para ele sair de casa. Uma luta, ele realmente achava que ia só ter cocô lá, o que eu vou fazer lá nesse lugar? Vamos para outro lugar, não vou. E aí depois ele acabou indo e descobriu, na verdade, eu sou doutor de cocô americano, nada só. Tá certo? Tá bom? Então assim, intuição de cocô, certo? De fezes. É importante que vai dar algumas informações que são úteis, né? Desde características do pH, né? Se você tem uma concentração maior de glicose, de algumas substâncias redutoras que normalmente refletem a alteração de má absorção dos carboidratos, tá certo, pessoal? Tende, normalmente, o pH fica mais ácido quando você tem um quadro absortivo de absorção de carboidratos, ok? Às vezes a presença do leucócito, muco, hemácias das fezes sugere um processo de inflamação. A presença de ácidos graxos, sabor nas fezes, alguma absorção de gordura,
tá certo? E você pode encontrar, como eu falei, né, talvez em Estocolmo, no congresso você não encontre, né, o pessoal não pense, né, que vai encontrar um parasita no exame de fezes, mas aqui a gente sim sabe que é importante o exame de fezes, às vezes para identificar algum parasita que pode causar a diarreia, tá certo? Com relação à má absorção, né, assim, a má absorção de carboidratos, mais especificamente, como uma das causas de diarreia crônica, né, você pode ter via de regra, um componente osmótico. Você tem ali normalmente uma diarreia cólicas, tá certo? Tem queixas de extensão abdominal, flatulência, as fezes um pouco mais explosivas. Isso é o mais comum no paciente que tem uma absorção de carboidratos. Classicamente, a intolerância à lactose, né, pessoal? Bem conhecido de todo, né? Muita gente que já tem ou conhece alguém que tem, né? Assim, isso é bem comum realmente. Né? Assim, eu acho que tem estudos populacionais que mostram que quase metade da população já tem a herança genética, né? Aquele genezinho da hipolactasia primária. Então, assim, você tem muita gente que tem realmente aquela herança para, em algum momento da vida, apresentar realmente intolerância à lactose. Tá certo? Então, muita gente, por isso é que você vai no supermercado hoje, você tem prateleiras de produtos para quem tem intolerância à lactose. Não é porque eles têm peninha daquele paciente, de um ou de dois pacientes, aí elas vão botar para vender. Né? Infelizmente, sendo bem realista, aqui tem mercado, por isso é que tem muito produto. Né? Então, assim, por isso, e tem realmente estudos populacionais mostrando isso, cada vez mais cresce essa prevalência. Mas não é só a lactose, né? Aqui eu coloquei carboidratos para vocês entenderem que existem outros carboidratos. Existe o sorbitol, existe a rafinose, que eu nem coloquei aqui, mas, por exemplo, a rafinose é uma coisa, eu acho que é curioso para a gente, né, que é aqui do Nordeste, principalmente aqui do Ceará. A rafinose é um carboidrato complexo que a gente encontra principalmente no feijão. E o segundo lugar que a gente mais encontra rafinose é o arroz. Aí na terra do bairro de Deus é a covardia, né? Assim, a pessoa que tem intolerância à rafinose tem mais no feijão e, em segundo lugar, no arroz, né? Aí na terra do baião, a pessoa vai comer um baião, né, no almoço, né, adora o baião, né, às vezes bota o queijo, aí a pessoa quando tem intolerância à lactose na rafinose, aí pronto, né, bomba relógio. E aí a pessoa fica lá, depois come arroz com feijão, fica lá com a barriga estufada. Então, assim, muitas das vezes, aqui tem intolerância e não sabe, né, tem uma dificuldade de gestão. E aí muitas vezes a pessoa tem desde a infância e acha que aquilo é normal, é o normal dela, né, mas não é normal. Né, assim, eu hoje, como atendo praticamente só desse inflamatório, eu tenho visto menos esses casos. Tem chegado menos para mim, e aí vai para os colegas da clínica, né? Porque eu já, as atendências fazem triagem. Tem esse inflamatório, vai para o doutor Caio. Se não tem, vai para algum outro colega da clínica, né? Mas, uma coisa curiosa, eu tinha estudantes que falavam comigo no ambulatório lá, e aí quando eu falava da rafinose, o pessoal ficava assim, não ficou com a barriga estufada, eu lembro demais, tinha um terno com dolores. Eu não acredito, eu tenho isso aí com certeza, eu como feijão, minha barriga parece um balão, quando eu como, eu fico, parece que eu estou com grávida de 3 meses, isso é terrível, eu pago personal, pago academia, pago o carro, no começo do dia minha barriga está bem saladinha, no final do dia eu tenho que ficar zabutando aqui a calça, porque parece que eu estou grávida de 3 meses, né? Então assim, eu sofri isso de alguns pacientes jovens, né, que tinha essa rotina e tinha essa intolerância. Mas pode ser a lactose também, pessoal. Pode ser o sorbitol, por exemplo, que eu vou falar para vocês. E a lactose, é importante também, uma coisa que eu falo para vocês, que é importante que vocês lembrarem, que a lactose ela não dá só diarreia, tá ok? Porque normalmente tem esse conceito pré-estabelecido, e a população em geral tem também, quem tem intolerância à lactose tem diarreia. Não é isso? A gente está mostrando uma diarreia crônica, só lembrando, mas pode ser que o paciente com intolerância, ele não tem diarreia como manifestação. Ele pode ter só estufamento e gases. Mas aí ele acha que não é, porque ele escutou do vizinho, ou então achou que a intolerância dava só diarreia. Se não tem diarreia, então não deve ser. Mas pode ser sim. Então, ok, pessoal? Às vezes pode dar sintomas que não sejam de diarreia. Tá bom? E a intolerância à lactose, como é que eu dou o diagnóstico dela? Né? Assim, vocês vão ver que tem uns testes que a gente utiliza. E o princípio básico dos testes é esse aqui que a gente utiliza para avaliar se o paciente tem intolerância ou não. Tá certo? O que é a lactose? O que a lactase faz? Ela degrada ali. Não sei se aqui vai funcionar, acho que vai. Ela vai degradar ali. Vai parecer um zoom. Não sei como é que eu fiz isso, não, mas foi certo. Eu achava que ia parecer só um pointer, mas vai parecer um zoom com pointer. Beleza, pessoal? Então você vê que a lactase, né? Ela vai degradar a lactose em glicose mais que a lactose. Certo?
Os produtos que você encontra no seu mercado, zero lactose, normalmente eles colocam lá dentro aqui a lactase, ok? Então eles põem a lactase, que vai degradar a lactose em glicose mais galactose, e o produto vira zero lactose, certo? Normalmente é isso que acontece nos produtos zero lactose, ok? No nosso organismo, a lactase faz isso também, ela pega, faz essa degradação, e aí daí, a partir daí você vai ter aquela absorção mais rápida, né, do carboidrato, e vai acontecer o que com a glicemia dessa pessoa? Vai subir a glicemia, porque ela ingeriu um açúcar. O princípio daquele teste do laboratório de tolerância à lactose é esse. Você toma a lactose, você vê se a lactose vai ser absorvida, se ela for absorvida, vai levar a glicemia de pelo menos 20 miligramas, tá certo? Então, assim, o princípio básico do teste de lactose, porque de sangue, né, no laboratório é esse. Aí tem um outro teste, que esse é menos difundido também, por ter menos acesso, porque o plano de saúde não paga, você teria que pagar particular para fazer, mas tem alguns pacientes que não fizeram, que é o teste respiratório. O princípio básico do teste respiratório qual é? É esse aqui, ó, pessoal. A lactose, ela, normalmente, ela é absorvida no intestino delgado, ok? Então essa absorção aqui, normalmente, ela acontece no intestino delgado. Mas se ela não, se a lactose passa pelo intestino, não é degradada, e ela chega no intestino grosso, dos cólons, certo? O que vai acontecer então? Você vai ter uma maior produção de íons, hidrogênio e gás carbônico a partir da fermentação da lactose lá no intestino grosso. Ok? Então você vai ter um outro caminho da lactose se ela não for absorvida. Ela chegar no intestino grosso, ela vai ser fermentada, vai sofrer uma produção maior de hidrogênio e gás carbônico. Esse hidrogênio é eliminado pelo pulmão e existe um teste respiratório, certo? Que você quantifica esse hidrogênio e a partir desse teste respiratório você vai entender se o paciente tem mais lactose chegando no intestino grosso, que não era para chegar, era para ser absorvida, né, no intestino delgado. Se está chegando mais lactose lá no intestino grosso, é porque o paciente quer melhorar a tolerância à lactose. Se está chegando mais lactose aqui, está produzindo mais hidrogênio, está detectando mais hidrogênio no teste respiratório, é porque o paciente tem a intolerância à lactose. Tá certo? E por isso, como forma mais gás carbônico aqui, mais hidrogênio, o pH das fezes fica o quê, pessoal? Mais ácido. O pH é abaixo, porque fica também mais gás carbônico e hidrogênio, que acabam contribuindo para as fezes ficarem mais ácidas, e por isso aquela alteração do pH no exame lá de fezes. Certo? Aqui é um teste respiratório, né? O paciente ingere também lá, lá com lactose, certo? Da mesma forma que o teste de sangue, ele ingere, passa um tempo, um período, normalmente ali 60, 90 minutos, e a partir dali vai soprar, né, nesse sistema e o aparelhinho ele vai detectar quanto tem de hidrogênio exalado, tá certo? E aí como é que vai funcionar essa análise, para vocês entenderem? Certo? O paciente que não tem a intolerância à lactose é o verdinho, certo? O que vai acontecer? Ele vai ingerir a lactose vai ser degradada no intestino delgado dele, ela vai ser absorvida, ela não vai chegar no intestino grosso, não vai produzir hidrogênio, ok? Não vai chegar lactose no intestino grosso, não vai produzir hidrogênio, então os níveis de hidrogênio não sobem, que é o verde, ok? Se o paciente tem intolerância, a lactose passa pelo intestino delgado e não é absorvida, vai chegar a lactose no intestino grosso. Essa lactose vai sofrer fermentação, produção de hidrogênio, vai elevar a concentração de hidrogênio exalado no teste, então você vai ter um crescente dos níveis de hidrogênio. Esse é o princípio básico do teste respiratório, certo? Então, assim, só vocês entenderem como é que funciona, ele tem um benefício grande, que é o fato de não ter que furar o paciente, né? Ele só toma melhor e solta. Então, alguns pacientes normalmente querem pagar o teste porque eles têm medo de agulha, sabe? Você não quer fazer aquele exame de sangue de jeito nenhum, por mais que o outro faça pelo plano, esse é particular, mas eu prefiro fazer e soprar essa coisa aí do que ser furado. Tem gente que é assim, né? Tem colega médico que é assim também. E o teste normal, né, aquele de sangue que tem no laboratório, pessoal, não menospreza esse teste, porque o pessoal se confunde bastante, viu, pessoal? Não é raro eu chegar com um paciente que chega para mim, que já passou por colega, e o colega achou que estava normal, o teste não estava normal, o teste. Porque o teste, pessoal, é de absorção.
Qual a conclusão que normalmente os colegas fazem? Eles comparam com aquele teste oral de tolerância à glicose. Não tem um teste da glicose para quem tem diabetes? Aquele teste você vai avaliar o quê? Se tem resistência insulínica, se o paciente, se ele tem pré-diabetes, diabetes, então o nível de açúcar daquele teste vai o quê? Alterado. Vai subir. Né? O teste alterado é quando sobe. E o teste normal é quando não sobe. Esse teste não é de absorção. Certo? Então, o paciente que absorve bem o açúcar no intestino, o nível de açúcar do sangue vai subir. É o normal. Se ele não absorve, porque o intestino tem algum grau de desabsorção, porque ele não degrada a lactose passa reto pelo intestino delgado, não é absorvida. Se ela não é absorvida, não vai subir o nível de açúcar. Porque ele não é absorvida, passa reto a lactose, vai lá para o colo e passa reto. Então, o nível de açúcar do sangue não vai subir. Deu para entender? Então, o teste que é alterado é esse, ó, pessoal. Porque não subiu o nível de açúcar, que era para ter subido. E o teste normal é esse, ó, normal, absorção. Tá bom, pessoal? Se o paciente vai para a glicemia de 200 alguma coisa, pode ser que ele seja também diabético, né? Mas, assim, significa que ele absorveu o açúcar. O teste de absorção, o teste de tolerância à lactose, ele é alterado quando não sobe menos que 20. Não é que não sobe, subiu um pouquinho aqui. Ah, o professor subiu aqui, ó, 90, 88, 91, 90, subiu. Menos que 20 você considera como um paciente que tem intolerância à lactose. Tá certo? E subiu um pouco. Beleza? Normalmente o paciente, você dá o diagnóstico de intolerância, ele vai precisar restringir realmente o leite derivados, principalmente restringir a questão da lactose. Tá certo? E aí a gente tem a possibilidade do paciente utilizar a enzima. Não é isso, pessoal? Mas aí eu gosto sempre de lembrar isso aqui, ó. Agora o zoom assim aqui, ó. Essa é santa, certo, pessoal? É quando você vai usar a enzima. Não é toda vez que você vai comer coisa com lactose, nem restringe, né? Lactose e enzima. Lactose e enzima não é o ideal. Tá bom? O ideal realmente é restringir, tá ok? Porque você vê um paciente reclamando para mim, não, doutor, sem condição, se esse tratamento que o senhor fez para mim é muito caro. Mas eu acho que foi tudo. Não, doutor, no café da manhã é tomar lactase, no almoço é tomar lactase. Eu vou tomar um cafezinho com leite lá na casa da minha mãe de tarde, é lactase. Hoje, depois, ali no Pasta Pizza, é lactase, doutor. Eu tomei duas no jantar, porque é rodízio, né, doutor? Aí, ó, 5 comprimidos por dia, em 10, 15 dias eu já tomei foi 3 caixas, não foi nem 2, entendeu? Então, assim, não é assim que funciona, beleza? É restringir a lactose. Ah, produto, professor, mas aí tem uns produtos que falam, né, que fui lá no meu nutricionista, que às vezes tem uns produtos que são enzimados. Né? Vocês devem ter escutado, vocês escutaram, eu também dizer isso. Realmente, os produtos zero lactose, como eu mostrei para vocês, normalmente o que acontece? Joga uma enzima lá dentro. Tem lactose originalmente no leite, ele joga uma enzima lá, o que ele vai fazer? Vai degradar lactose em glicose mais lactose. Não vai ter mais lactose ali. Beleza. Não tem problema ser enzimado. Não vai ter mais lactose ali, tá certo? E de certo ponto é melhor você ingerir um produto desse, zero lactose, do que você ficar tomando um produto com lactose e com enzima. É mais fácil na indústria, alguém que está produzindo um produto, né? Vamos lá fazer um leite agora zero lactose para poder tomar. Pega aqueles litros de leite, bota quantidade X de lactase ali, que ela vai criar e fecha aquele leite ali para degradar, né? Então, a garantia que aquele leite que está sendo produzido, você está distribuindo de uma maneira mais homogênea, a enzima ali é maior do que no jantar que você vai no Pasta Pizza. Então, um comprimido de enzima. Porque o comprimido não tem como, às vezes, ele se distribuir uniformemente nas moléculas de lactose que estão lá no rodízio do Pasta Pizza, entendeu? Não ganha nada não, eu sou do Pasta Pizza. Tá certo? Então é isso, nem lactase, tá certo? Que é a enzima aqui, que é a americana, na verdade, né? Essa enzima hoje ele é a melhor, mais eficaz de utilizar, apesar que as enzimas nacionais melhoraram bastante, tá certo? Antigamente era meio complicado, a enzima nacional que você obrigatoriamente tinha que ingerir com 30 minutos, pelo menos 30 minutos antes de você fosse comer uma coisa com lactose, tinha que tomar enzima. É ruim, né? Aí você imagina, você vai sair lá, né, com seu namorado, né, na sorveteria, na pizzaria, aí na hora que chega a pizza na mesa, chega o sorvete na sua frente, a enzima. Era para tomar meia
né? Mas aí, tá ali no rabo, paquete, você vai querer, né? Para você sorvete, você toma lá, toma, começa a tomar sorvete, né? Você vai comer, né? Tomar bem rápido, na volta, mas já foi, né? Meia hora. Né? Então, complicado, né? O sorvete virava shake, a pizza, né? Esfriava, para você esperar meia hora para poder ingerir, então não era fácil, né? Hoje, essas que são rápidas, né? Elas realmente você pode tomar logo antes, né? Você vai ingerir coisa com lactose, ok? Então, só para lembrar, o ideal é restringir o alimento, né? Que tem a lactose, na verdade, do que ficar com uma enzima, beleza? A intolerância ao sorbitol é outro tipo de carboidrato que você vai ter, principalmente, pessoal, a gente tem mais endossantes, né, em produtos light. É assim, é curioso que você costuma pode ter uma diarreia mais osmótica, né? Então você tem alguns produtos ali, né, diet, né, que normalmente não tem açúcar, não tem glicose, mas tem sorbitol, né, como maneira de adoçar, e o paciente às vezes, quando principalmente começa a fazer dieta, começa a fazer ingesta de produtos diet, começa a ter mais sintoma, né? Gases, estufamento, começa a ficar, rapaz, não dá certo não, eu vou voltar a comer, estou querendo comer saudável, querendo comer diet aqui, estou passando mais mal do que antes, né? Vou voltar para o meu Big Mac, né? Então assim, normalmente pode ser por isso aqui, tá ok? Então é importante lembrar que a intolerância ao sorbitol também pode ser uma causa de absorção e de sintomas, tá certo? Então, além da absorção de carboidratos, a gente pode ter absorção também de gorduras, tá bom? Também vai ter a diarreia volumosa, aí tem a característica clássica ali da presença da esteatorreia, né? Aquela gordura ali que às vezes fica boiando ou na parede do vaso sanitário ali no paciente com esteatorreia, tá certo? A perda ponderal o paciente pode ter, o paciente pode ter alteração de absorção, principalmente das vitaminas lipossolúveis, né? Que aí tem aquela siglazinha queda, né, que é o contrário, na verdade, KEDA, as vitaminas lipossolúveis são as vitaminas na queda, né, e isso pode afetar de alguma forma a visão, alterações cutâneas, alterações ósseas, alterações de coagulação, principalmente vitamina K dependente, né, que pode estar associada à absorção de gorduras, tá certo? Classicamente, pessoal, essa absorção de gorduras tem uma patologia que eu acho que a gente sempre tenta relacionar ela, que são as doenças do pâncreas, principalmente a pancreatite crônica, tá certo? E aí, não por isso, eu trouxe para vocês aqui uma exemplificação de como é que funciona, né? Aquela molécula de gordura mais complexa que sofre a ação da lipase do pâncreas, né? O pâncreas normalmente é o principal produtor ali da lipase, né? Que faz a digestão das gorduras, por isso a disfunção do pâncreas, via de regra, um dos sintomas principais as absorções das gorduras, certo? A lipase pancreática ela acaba transformando essa molécula mais complexa em monoglicéridos e ácido graxo. E esse monoglicérido e ácido graxo sofre a atuação dos sais biliares e aí você tem um processo de absorção das gorduras a partir da atuação também dos sais biliares junto com os ácidos graxos e os monoglicéridos. Ok, pessoal? Então esse processo ali onde passa a gordura vai ser absorvida e ir para a circulação linfática, circulação venosa. Beleza? Lembrando que esses pacientes com uma absorção de gordura, eles podem ter disfunção de pâncreas, como eu comentei com vocês, como uma causa, mas tem várias outras causas possíveis. Desde o paciente que tirou a vesícula, ele pode começar a ter diarreia com grau de absorção de gordura, porque a vesícula normalmente tem esse papel ali de liberar os sais biliares e a bile quando o paciente ingere gordura, não é isso? Insuficiência exótica do pâncreas, doença celíaca, doença de Whipple, algumas retiradas, ressecções do intestino, a própria doença de Crohn, pela inflamação do intestino, pode alterar ali a absorção de gorduras. Então, você tem desde disfunções do pâncreas até mesmo alterações no intestino que afetam a absorção da gordura e podem gerar alterações, né, principalmente naqueles pacientes mais desnutridos, com aquela queda importante das vitaminas lipossolúveis, né, você vê que lesões de pele importantes, pacientes que têm aquela rarefação do pelo, aquele pelo mais fino, rarefeito, quebradiço, aquela língua mais despapilada por conta da desnutrição, aquela alteração óssea que o paciente pode ter, aquele raquitismo, tá certo? Tudo isso secundário, às vezes, à absorção de gordura e a diarreia relacionada às absorções de gorduras. Tá ok? E o paciente, basicamente, que a gente acaba vendo muito em prova, inclusive na de vocês, né, que vocês vão fazer,
Classicamente, que a gente acaba vendo como exemplo de diarreia crônica e de disfunção do pâncreas é a pancreatite crônica, tá certo? Via de regra, o paciente tem um histórico de alcoolismo, ok? Aí o dano no pâncreas é pelo álcool em si mesmo, você tem um dano do parênquima e das células ali, realmente, do parênquima pancreático secundário, dano pelo álcool, tá ok? E você tem uma doença que é fibrosística que também pode gerar no paciente uma pancreatite crônica, certo? Uma dica prática da pancreatite crônica é essa aqui, ó, a doença dos 3 Ds, tá certo? Quais são os Ds? Diarreia, diabetes e dor abdominal, certo? Então, o paciente tem diarreia porque ele tem insuficiência exócrina do pâncreas, certo? Ele tem diabetes porque tem insuficiência endócrina do pâncreas. O pâncreas também, a gente tem as células médias lá que ajudam a produzir a insulina, não é isso? E aí você tem um paciente que tem insuficiência do pâncreas, ele também vai acabar tendo diabetes como uma das complicações, né? O paciente com pancreatite crônica tem. E a dor abdominal é secundária muitas vezes ao dano e a neuropatia que o paciente pode ter, né, está associada à inervação ali no órgão, e como ele fica com disfunção, você pode ter um dano ali neuronal e que gera dor no paciente, às vezes, quando de alguma forma o pâncreas ele é estimulado e ele não consegue fazer adequadamente o seu trabalho, e o paciente pode ter dor abdominal relacionada à alimentação, principalmente com gordura. Isso é secundário à pancreatite crônica, tá bom? Você vai ver, a gente vai mostrar aqui exames de imagem que mostram calcificações do pâncreas, que é o clássico ali do paciente com pancreatite crônica, tá certo? Normalmente o paciente vai melhorar como? A gente trata ele repondo as enzimas, né, que está faltando ali, né, ele não tem aquela produção adequada das enzimas pancreáticas, e a gente repõe as enzimas. Você tem então a medicação que a gente usa ainda, tem no SUS também, que é o CREON, né, que é um complexo de enzimas que a gente utiliza para os pacientes. Eles precisam ingerir as enzimas a cada refeição, né, porque o pâncreas está sem a função adequada dele, não é só naquele momento do café da manhã e do almoço. Então, a cada refeição ele precisa repor a enzima para poder fazer o papel que o pâncreas não está conseguindo adequadamente, fazer a reposição enzimática das enzimas pancreáticas, certo? E o paciente, via de regra, como tem uma dificuldade de digestão de gorduras, porque ele não tem a quantidade adequada de enzima, uma das estratégias também é ele já receber na alimentação dele, né, a gordura já mais degradada, que é justamente esses triglicéridos de cadeia média, tá certo? Então ele já se alimenta com alguns alimentos que tem gordura, mas a gordura já está mais degradada, então vai dar menos trabalho para ele fazer a digestão e a absorção daquele alimento, ok, pessoal? Aí vocês veem o raio-x do paciente que tem calcificações ali na topografia do pâncreas, tá certo, pessoal? Não confundo, por favor, o rim aqui a vesícula, tá certo? Então, o pâncreas está num lugar diferente para achar que a pedra ali é na vesícula, que é no rim, tá certo, pessoal? E aqui fica bem claro, né, que você tem calcificação aqui, como se fosse ao longo do parênquima pancreático, realmente, né? Você vê isso no simples raio-x ali, quando você estiver implantando uma na outra, você pode fazer e pode ver. A tomografia, às vezes, você não vai ter na UPA disponível, mas você vê na tomografia, realmente, as áreas de calcificação ali do pâncreas, onde tem calcificação fica branca, e a doença também pode gerar, pode gerar complicações como a formação de cistos pancreáticos, você pode ter complicações relacionadas à pancreatite crônica. Tá certo, pessoal? Então, pancreatite crônica é a doença dos 3 Ds, né? Diarreia, diabetes e dor abdominal. Insuficiência exócrina, endócrina e a dor por conta da neuropatia secundária. Tá bom? Só para lembrar, é importante lembrar. Beleza? Saindo das doenças absortivas, eu falo um pouco de carboidrato, de gordura. É isso? Vamos falar um pouquinho sobre algumas doenças também, gerar desabsorção e diarreia crônica. Uma delas é a doença celíaca. Tá certo? O glúten está na moda, né, pessoal? A frase clássica é o glúten inflama, né? É assim? Se você olhar para o glúten, você está se inflamando, pessoal. É quase isso. A pessoa que é católica é um problema, né? Porque pode descomungar, né? A hóstia, né, pessoal? Difícil, né? Tem pacientes que são realmente com diagnóstico de celíaca, eles comunam e não vinho, né? Elas estão com calcício delas, mas elas não vão vinho para comungar, para poder não se expor ao glúten do pão. Mas a pessoa tem celíaca, pessoal, tá certo? Tem que tomar cuidado, que é 1% da população, 2% no máximo, alguns estudos.
Parece que o glúten está informando os outros 98% também, né? Então tem que ter um cuidado ali nesses excessos que existem hoje no autismo. Tá legal, pessoal? Tem que ter um cuidado. Claro que existem pessoas que têm intolerância ao glúten, não são celíacos, que é 4% da população. Então, juntando 2 mais 4, 6%. Tem 94% das pessoas que não têm problema com o glúten, mas o glúten inflama. Então, cuidado, tá bom, pessoal? Eu falo isso realmente, eu perco meu tempo para falar isso, porque você retirar glúten, restringir glúten, é difícil, né? É caro. E além de tudo, a pessoa sofre, porque muita restrição da pessoa, às vezes. Então, assim, se precisa, a pessoa tem que se adaptar, vai levando, não é? Precisa, tem que ser livre. Mas se não é, então, assim, às vezes a pessoa está sofrendo sem necessidade. Então, por isso que eu gosto de dar essa orientação aqui também. Tá certo, pessoal? É um termo que eu assisti no aula do professor da USP, que eu conhecia, na época da residência lá, de uma professora da nutrição, que ela chamava de terrorismo nutricional. Tem uma pessoa que pratica terrorismo nutricional mesmo, né? Assim, que é coisa que eu acho que não é por aí, tá bom? Muita restrição, muita coisa, tá bom? Mas é importante lembrar que os outros pacientes da população têm realmente a doença celíaca, ela é subdiagnosticada, e o diagnóstico passa principalmente isso aqui, pessoal, sorológico mais a biópsia do adeno, tá certo? Então, para o diagnóstico, a gente precisa fazer os anticorpos, né? E a gente precisa da biópsia do adenal. Tá ok, pessoal? Essa é a forma clássica da doença, uma doença absortiva. A gente precisa restringir o glúten daquele paciente, tá certo? Quais são os anticorpos que a gente costuma fazer? Tá ok, pessoal? Normalmente é o antinomício e o antigliadina IgA, certo? E o antitransaminase, bota aqui IgA também, pessoal, na anotação de vocês, que é o IgA, tá bom? Por que é IgA? A imunoglobulina das mucosas é a IgA. A gente está falando de doença de mucosa intestinal. Então, você dosa o anticorpo IgA, tá bom, pessoal? O professor Márcio falou IgA, disse que é da mucosa IgA, aí tem escrito aqui IgG. O que é isso aqui, pessoal? Às vezes, alguns pacientes podem ter deficiência global de IgA, certo? Isso pode ser até manifestação da celíaca. O paciente, todas as IgAs dele estão baixas, todas. Se esse paciente tem todas as IgAs do corpo dele baixas, se ele for dosar essa IgA, vai dar o quê? Baixa. Tudo baixo. E ele tem celíaca. Aí, né? Como é que eu vou fechar o diagnóstico? Se ele tem deficiência de IgA, a gente usa a dosagem da IgG. Tá bom, pessoal? A IgG também, especialmente a creatina, também tem outras questões. Os intolerantes ao glúten, no momento aqui, os 4% de intolerância ao glúten não é celíaca. Tem um estudo que foi feito, um estudo muito sério que foi feito na Europa, principalmente na Itália, eles tentaram ver se tinha algum anticorpo que era mais positivo e quem era intolerante ao glúten não celíaco, certo? E aí fizeram anti-topolisacárides, antiflagelina, vários anticorpos. O único que é um pouco mais positivo, aqueles pacientes que eram intolerantes ao glúten não celíaco, certo? Foi o antigliadina IgG. Então também pode ajudar, às vezes, a você descobrir se você pode ter intolerância ao glúten não sendo celíaco. O antigliadina IgG. Tá legal? Não é um foco que não tenha, mas só passei uma peça com mais informação para vocês. Tá legal? Não vai cair na prova não. Só vocês saberem, tá certo? Essa informação é importante que existe essa intolerância ao glúten, existe às vezes uma forma de você abordar essa intolerância ao glúten no não celíaco. Beleza, pessoal? Então, o mais importante é para o paciente dosar os anticorpos. Tem um deles que é o melhor, pessoal, antitransglutaminase GA, certo? Antitransglutaminase GA por quê? Porque tem a maior sensibilidade e especificidade, beleza? Você vai escolher um anticorpo, antitransglutaminase GA, beleza? E a gente costuma também dosar a GA total para você pegar de surpresa e o paciente não descobrir, para a gente descobrir se o paciente pode ser aquele que tem deficiência global de GA. A gente acaba dosando também a IgA total no paciente, tá certo? A biópsia do adeno, normalmente a gente vai no normal, a gente vê isso aqui, ó, as velocidades, bonitinho aqui as velocidades, certo? Aí no paciente com celíaca, é como se eu pegasse aqui, ó, cortasse aqui, ó, essas velocidades assim, lá na raiz mesmo, assim. Aí fica tudo, aqui ela está sendo velocidade, fica isso, assim. Assim, aí você vê uma mucosa atrofiada, né? Assim, realmente é uma mucosa clássica da doença celíaca do paciente, por isso tem uma alteração de absorção, né, pessoal? Beleza? Então, outra coisa que é importante com relação aos quadros absortivos, né, voltando ao exame de fezes,
né, é justamente, às vezes, você fazer aquele teste Sudana, né, pesquisa de gordura nas fezes, se o paciente tem uma gordura nas fezes, tá certo? Para saber se tem absorção de gorduras, é o que a gente acaba utilizando. Né? Assim, a gente não faz mais isso, pessoal, hoje em dia na prática, antigamente fazia mais. Esse exame quantitativo de fezes, ficar fazendo dieta por 6 dias, coletava fezes, por 3 dias fezes, juntando, né? Para depois ver quanto tinha de peso de fezes, para quantificar a gordura nas fezes. Né? Assim, ninguém merece, né, pessoal? E tem que ser o doutor de verdade, esse aqui, para poder mostrar esse exame, né? Tá certo? Mas assim, eu tenho na literatura, a gente acaba fazendo. Para ver gordura, a gente acaba fazendo só mais o Sudana mesmo nas fezes. Tá certo, pessoal? É só como tem no livros ainda, a gente acaba colocando aqui para vocês. Beleza? Além da doença celíaca, existe uma doença que é bem mais rara, que é a celíaca, mas ela é bem mais rara na prática, mas nas provas não tanto, né? Se você acaba vendo isso em prova, né? Talvez pela peculiaridade dela, né? De ser uma doença desabsortiva, e que além da desabsorção, a doença de Whipple, além de gerar diarreia e desabsorção, ela tem características peculiares, que são peculiares dela, é que justamente dores articulares e principalmente alterações neurológicas secundárias à doença de Whipple. Então o paciente tem diarreia, certo? E também tem alterações sensoriais, déficits sensoriais, demência, ataxia, paralisia de par craniano, isso secundário à doença causada por essa bactéria, Clostridium Whipple. Então assim, essa peculiaridade da doença, talvez é que talvez chame a atenção para você fazer a questão de prova, ficar uma questão bacana, você tem diarreia, tem alteração de par craniano, tem uma ataxia, né? Então aí começa a fazer aquela formulação de diagnóstico diferencial, né? No oitavo semestre tem bastante tempo, pessoal, diagnóstico diferencial, né? Que pode ser, que não pode ser, então pensa no diagnóstico possível da doença de Whipple, tá bom? Que é causado por uma bactéria e o tratamento usa sulfa, o sulfamethoxazona arquimetropina, tá certo? Um período mais prolongado de tratamento. Né? Você encontra na biópsia do neodeno também, lá você vê, acaba encontrando o agente que gera ali a doença, tá certo? Às vezes o paciente faz biópsia achando que pode ser uma celíaca. Professor, dentro da clínica típica e do anticorpo positivo, acontece, né? Pode fechar diagnóstico ou precisar de biópsia? Se o paciente tem clínica típica e anticorpo positivo. Anticorpo positivo, beleza. Fecha diagnóstico ou precisar. A gente faz a biópsia. A gente faz a biópsia tanto para o diagnóstico, mas também para a gente entender qual o grau de dano na mucosa que ele tem naquele momento. Porque, assim, esse paciente, quando você vai avaliá-lo depois, né, para avaliar se... Porque, como é que eu me conduzo nesse caso? Restringe o glúten, beleza. Suplemento que precisar de nutrição, beleza. Mas depois, eu tirei o glúten, como é que eu sei que está resolvendo, que está dando resultado? O anticorpo que era positivo, quando você restringe o glúten, ele negativa. Certo? Então você repete com 6 meses o anticorpo para ver se negativou. Se não negativou, então a doença celíaca refratária, professor. Tem o BIC, CD4, CD8 aberrante, pode ter doença celíaca refratária. Normalmente não, porque ele não está restringindo adequadamente o glúten. Às vezes o paciente acaba descobrindo que ele está fazendo algum gesto ali, algum alimento contaminado, ele achava que está fazendo direito a dieta e não está. Né? Então, 6 meses você repete de corpo e é para ter negativado nessa condução do paciente. E a biópsia, você repete com 1 ano. Então, o paciente tem atrofia velocitária secundária da doença celíaca. Ele tira o glúten direitinho, 100% sem glúten. A tendência é que, com 1 ano, quando você rebiopsia, ele já voltava a ter as velocidades intestinais lá, direitinho, sem atrofia. Tá certo? Então, serve para isso também, para seguimento. E para isso, se você avaliar, inclusive, que o paciente está fazendo adequadamente a restrição. Beleza? Continuando, pessoal, além da doença de Whipple, né, é aquele quadro meio estranho, né, aquele paciente que chega, né, que chega no lugar de diarreia, ao mesmo tempo está com ataxia, está com paralisia de par craniano, então você pensa na possibilidade de ter a doença de Whipple, tá certo, pessoal? E aí a gente tem também uma doença que ela é comum, mais até no centro diagnóstico, na diarreia aguda, que é a colite pseudomembranosa, tá certo, pessoal? A gente tem esse clostridiose aqui que gera essa diarreia, tá certo? Que é uma bactéria gram-positiva. O diagnóstico a gente faz com essa dosagem aqui das toxinas nas fezes, tá certo, pessoal? Via de regra, esse paciente, como é mais agudo, nem precisa, às vezes, chegar a fazer uma colonoscopia, mas acaba algumas vezes fazendo, que ele modifica, às vezes não fecha o diagnóstico, os exames não são feitos adequadamente,
ou num tempo adequado, vai cronificando aquela diarreia, e daí o paciente às vezes chega a fazer uma colonoscopia para investigar uma diarreia crônica, tá certo? E aí você pode ter, por isso esse nome colite pseudomembranosa, você pode ter a formação das pseudomembranas do intestino lá, eu vou mostrar a imagem para vocês, e por isso o nome colite pseudomembranosa, tá certo? Então você pode ter uma diarreia aquosa bem volumosa, em alguns casos pode ser bem grave realmente de colite pseudomembranosa, e aqui é a imagem da coluna, pessoal. O paciente faz a colonoscopia, normalmente cronificou ali, e aí você vê essas placas, né, meio amareladas, meio transversais ao longo do intestino, características da colite pseudomembranosa, tá certo, pessoal? Não precisa, via de regra, chegar na coluna, tá bom, pessoal? Normalmente o paciente, você faz a dosagem das toxinas A e B nas fezes, é o suficiente para o diagnóstico, e aí dá positivo, você trata, tá bom? Como é normalmente o quadro desses pacientes? Eles têm uma diarreia secundária antibiótica. Via de regra, o paciente tomou um antibiótico, tomou uma amoxicilina, carbonato, tomou um antibiótico que estava com sinusite, estava com infecção, isso é bem comum. Recentemente eu tenho um colega médico, inclusive cirurgião no aparelho digestivo, que estava contaminado com costiose, né? Maravilha, né? Estava pegando a barriga dos pacientes dele e ele colonizava com costiose. Estava passando os pacientes dele com costiose sem saber. Né? Sempre que estava com uma diarreia cronificada, como é doutor, né? Vai tomar um probiótico, vai tomar um coletilta ali, nada de lugares, né? E aí você arrastando, veio a gente pediu a toxina positiva. E aí ele realmente estava com costiose, começou a tratar. E trata com o que, pessoal? No Brasil, a gente usa muito ainda o metronidazol, tá certo? Os consensos internacionais já colocam uma indicação para tratar a vancomicina, tá ok? A vancomicina por via oral. Certo? Qual o problema? A vancomicina, se você for rodar no seu internato, se alguém que é farmacêutico, né? A vancomicina, ela só existe de produção para ser aplicação endovenosa, ampola. Certo? E aí como é que funciona? Você vai tratar oral e o negócio é endovenoso, quebra depois de tomar, isso mesmo. Quebra depois de tomar. Então isso acaba acontecendo na prática, né, nos pacientes, mas é menos prático nessas hipóteses, e elas são pedidas hospitalar, então tem que fazer manipular, então não é simples. Então por isso a gente usa muito ainda o metronidazol para tratar os nossos pacientes com costiose, tá certo? Então, como apesar dos consensos já indicarem a banda, a gente acaba que na prática não utiliza muito a vancomicina de cara, não, pela dificuldade até de acesso também. Tá legal? Toxinas ácidas nas fezes, tá certo? Já pode nas fezes. A coluna, mais para ilustrar, mais fácil você entender que tem esse nome, né? Colite pseudomembranosa. Que é o quê? Quando você faz a coluna desses pacientes, você vê as pseudomembranas e tudo. Mas na prática, toxina aí nas fezes para o diagnóstico, tá certo? E aí trata com metronidazol ou então vancomicina. 14 dias. Bom, some, bonitinho, como antes. Viu? Tá certo? Agora eu vou falar um pouco sobre o inflamatório intestinal com vocês, pessoal. Tá certo? Doença de Crohn, retocolite, né, pessoal? Acho que são as duas doenças realmente que preenchem ali esse aspecto das doenças inflamatórias intestinais. Se você vai ter, dependendo de um ou de outro, diferentes perfis, né, assim, via de regra na retocolite, você vai ter aquela diarreia em pequeno volume, no sangue, no buco, aquela sensação de puxa ali naquele peso ali na região do reto, aquela incontinência fecal que o paciente pode ter, isso é mais comum na retocolite ulcerativa. Alguns pacientes podem ter doença perianal, é mais comum na doença de Crohn, tá certo? Fundamentalmente, esses pacientes acabam precisando realizar a colonoscopia, que eu acho que é o carro-chefe ali para avaliar, né, a doença inflamatória intestinal, a colonoscopia, apesar que a gente tem outros exames cada vez mais o sinal diagnóstico é maior, né, para o diagnóstico da doença inflamatória intestinal. E o tratamento depende muito da gravidade e da extensão da doença, tá certo, pessoal? Então, o diagnóstico é mais ou menos isso aqui, pessoal. Você vai avaliar o quadro clínico, vai avaliar com o adenoscópio pela colonoscopia principalmente, tem biópsia, você vai analisar a biópsia. No caso da biópsia, na doença de Crohn, aquele quadro clássico, né, a presença do granuloma não caseoso, né, no caso da doença de Crohn, você vai ter na biópsia a presença desse granuloma. Lembrando que o granuloma caseoso é na tuberculose, né, pessoal? Então, a presença do granuloma não caseoso é mais para a doença de Crohn e o caseoso é na tuberculose. E, curiosamente, a tuberculose intestinal dá no mesmo local que mais inflama na doença de Crohn, que é no ilho. Tá certo? Então, às vezes, você faz na biópsia, tem granuloma, tem que ver se é caseoso ou não caseoso. Porque se for caseoso, é uma tuberculose intestinal. O tratamento é totalmente
muito divergente, não do outro. Né? Você vai baixar a imunidade da tuberculose, aí você vai piorar mais ainda a doença. Né? O exame radiológico a gente usa também laboratorial. Tá certo? Laboratorial, acho que a calprotectina talvez seja um bom diferencial nos últimos anos de exame laboratorial para os nossos pacientes com doença inflamatória intestinal, né? Que é um marcador de inflamação mais específico do intestino, a calprotectina fecal. Certo? E a coluna da retocolicierativa, você vê que é um padrão de inflamação mais contínua, né? E aí você tem aquela área inflamada e é bem visível a diferença da área normal para a área inflamada, isso é a retocolicierativa. Tá certo? Já no doença de Crohn, aquele padrão de inflamação tão contínua, né? Você vê aquelas úlceras mais profundas, aí uma área que é inflamada, mas não está ulcerado, aí você vê ali uma área normal. Então, assim, esse padrão salteado de inflamação é bem característico da doença de Crohn. Aí você tem alguns diagnósticos diferenciais, como eu comentei, esse paciente com tuberculose tinha úlcera no ilho, né? Mas eu aprendi que inflamação no ilho é doença de Crohn, né? Mas nem sempre, pessoal. Por exemplo, esse paciente tinha inflamação no ilho e associou tinha granuloma caseosa, tuberculose intestinal. Tá certo? O santo da gente que trata esse paciente tem que ser forte, né, pessoal? Porque assim, você imagina se por acaso essa biópsia não dá granuloma e você começa a tratar com um Crohn. Pode ser catastrófico para o paciente, né? Então a gente precisa ter muito cuidado. E aí, claro, não vou olhar só para o exame, tem que entender a anamnese, o paciente tem febre perspectina, tem uma epidemiologia, né? Assim, a gente sempre tenta ali descartar a possibilidade de ser uma tuberculose mimetizando ali uma doença de Crohn, mas é sempre isso, a gente tem que ficar sempre alerta nesse sentido. Além da tuberculose, o citomegalovírus, às vezes alguns vírus que podem mimetizar também, a doença inflamatória intestinal, com úlceras, né? Aqui normalmente os pacientes são imunossuprimidos, pacientes pós-transplante, né, quando tomam aquelas medicações pós-transplante, acabam aparecendo as úlceras. Antigamente a gente usava o exame radiológico, trânsito intestinal, né? Hoje a gente não usa mais. O paciente tomava contraste, fazia os raios-x na Babilônia. Aí você via umas áreas de estreitamento. O contraste é o branco, né? Você vê que o intestino não tinha muito normal. E aqui você vê uma área mais estreitada. Essa área com esse branco mais fininho aqui também, uma área mais fininha aqui com o branco dentro do contraste, é uma área de estenose da doença, né? Isso aí você vê alterações radiológicas. Com os exames mais modernos de tomografia, aí você consegue ver as alterações de estenose também, mas na tomografia hoje em dia a gente consegue ver detalhes, né? Que se está uma área do intestino que está mais inflamado, se tem vasodilatação lá naquela região que está mais inflamado, então se faz o contraste venoso, ele vai chegar mais naquela região, porque tem mais irrigação do sangue, que está mais inflamado, vasodilatado, aí você consegue ver alterações sugerindo inflamação. Aqui você vê uma área de estenose, que também tem um sinalzinho da seta, né? Uma área de estenose, sugestivo de doença de Crohn. Aqui, pessoal, só para vocês entenderem, aqui é a tomografia convencional, vamos lá. E o B é a enterotomografia. É para vocês entenderem que na tomografia convencional você não conseguia distinguir bem o que era dentro e o que era fora da alça, porque o contraste ficava branco dentro. Certo? Hoje, quando entra em tomografia, o contraste deixa o pelo da alça mais cinza escuro, então você consegue avaliar melhor a alça do intestino na técnica de enterotomografia. Essa aqui é uma tomografia convencional, no mesmo corte, no mesmo local, no intestino do mesmo paciente, e aqui uma enterotomografia. Você vê que você consegue enxergar melhor as alterações com a enterotomografia. Uma alteração clássica que tem aqui, ficou em cima, pessoal, os vasos que irrigam o intestino, eles ficam mais vasodilatados, eles escorrem em paralelo, fica parecendo certos de um pente, realmente, né? Aí o famoso sinal do pente, que é uma alteração radiológica, às vezes, no paciente que tem inflamação do intestino e faz a tomografia, tá certo? Então isso ajuda a gente a avaliar a doença também por exame de imagem, né? Tem um diagnóstico diferencial que eu acho que é importantíssimo, essa tabelinha eu acho que resume muito, porque é importante vocês saberem a diferença entre a retocolite e a doença de Crohn. Tá ok, pessoal? Que é justamente aquela doença de Crohn que tem alteração de doença mais salteada, intercalada por áreas normais, úlceras que você pode ter, desde úlceras aftóides a úlceras mais profundas, é aquele padrão clássico da doença de Crohn, que é o padrão de pedras de calçamento, que a gente chama, né? O aspecto do intestino fica parecendo como se fossem aquelas pedras de calçamento intermediadas por aqueles sulcos ali, né, que você tem entre as pedras de calçamento. Normalmente a doença de Crohn não inflama o reto e normalmente ela inflama o ilho, por isso aquela confusão às vezes com tuberculose intestinal, né, que normalmente costuma inflamar o ilho, tá certo?
E ela é uma doença transmural, que inflama todas as camadas do intestino. Por isso gera fístulas e estenoses, certo? Diferente da retocolite, que ela é mais contínua, ela é mais restrita à mucosa, ela é mais superficial, ela não gera úlceras profundas, e ela, diferente do Crohn, costuma inflamar o reto, certo? O Crohn pouco o reto, normalmente a retocolite inflama o reto. É fácil de lembrar, mas quando a doença é retocolite, né? Então inflama o reto, né? E a outra doença, que é a doença de Crohn, normalmente poupa o reto. Beleza, pessoal? Então isso ajuda, pessoal. Isso aqui, essa simples informação aqui dessa tabela, você avaliando ali às vezes um caso com coluna, você consegue ali, ter uma acurácia de quase 90% para diferenciar entre uma e outra doença. Então ajuda bastante ali para diferenciar o que é a doença de Crohn e retocolite. Realmente, o diagnóstico precisa, normalmente, tudo aquilo ali. Anamnese bem feita, exame radiológico, exame endoscópico, biópsia. Não é obrigatório biópsia para dar diagnóstico, não. Porque a biópsia muitas vezes é inesquecível. Pode ser assim, polite, pode ser inflamatório terminal, inesquecível. Aí você vai dizer, então não é, não encontrei granuloma, então não é, porque o professor Caio falou granuloma quase osso, não é doença de Crohn, é outra coisa. A maioria dos pacientes com Crohn não tem bendito granuloma biópsia. A maioria que tem. É menos de 30%, infelizmente. Tá certo? Você vai juntando as peças de quebra-cabeça e a biópsia pode ajudar. Ela ajuda muitas vezes em, pelo menos, descartar os diagnósticos diferenciais. Porque se fosse tuberculose, a biópsia também ajudaria, né? Se fosse um CMV, a biópsia também poderia dar. Se fosse um agente ali, teve um paciente que veio recentemente para mim, até o nosso trabalho com o congresso, junto até com o grupo da Tutori na época, a gente fez um capítulo até, a gente publicou esse caso, que era uma paciente que tinha estonzomose no ilho, que não é um lugar comum. Estonzomose tradicionalmente inflama lá no reto. Você diagnostica com biópsia de reto. Se o paciente tinha uma inflamação no ilho, biopsiou e havia estonzomose. Então a biópsia ajuda também a entender se não pode ser os diagnósticos diferenciais da doença, tá certo? Então é fundamental a biópsia sempre. Lembrando os pacientes com doença inflamatória intestinal, pessoal, o pessoal aqui que já está enfadado, que não quer fazer gasto, não sei nem porque eu estou aqui, vou fazer oftalmo. Então você pode pegar um paciente com doença inflamatória intestinal se você pensa em fazer oftalmo. Então, pessoal, vai chegar com você com uvelite, com esclerite, com esclerite. Não, doutor, oftalmo não, professor. Eu quero ser ortopedista, eu quero ser reumato, tá certo? Então pode chegar um paciente com artralgia, com artrite para você, certo? Que ele tem um espondoartrite, que ele tem uma doença de coluna, que ele tem uma artrite periférica, e essa é uma infecção extraintestinal que pode ser secundária à doença inflamatória, doença de Crohn, retocolite, tá certo, pessoal? Não, eu sou delicado, eu quero fazer dermato. Eu não quero fazer ortopedia, reumatologia, eu quero dermato. Aí você está no seu consultório dermato, vai chegar um paciente com pioderma membranoso para você, vai ter nodoso, tá certo? E aí você vai descobrir que pode ser uma doença inflamatória intestinal ou já é uma doença inflamatória intestinal. Tá certo, pessoal? A parte nova da gastro não é endoscopia. Eu sei que sou endoscopista, professor, mas não é endoscopia. A parte nova da gastro é hepato. Eu quero fazer hepato. O que eu estou fazendo nessa aula? Vai chegar um paciente com cologia esclerosante primária para você, e aí você vai descobrir que o paciente pode ter realmente retocolite ulcerativa ou doença de Crohn, tá certo, pessoal? Então, só esse momento, só para vocês entenderem realmente que a doença tem esse espectro, às vezes, extraintestinal da doença, tá certo? E passa ali por várias especialidades, às vezes, antes de chegar no gastro. Na média, 1/4 dos pacientes tem manifestações extraintestinais antes da manifestação do intestino. Tá certo? Então, é uma coisa que eu acho que é importante vocês terem esse entendimento, esse alerta, tá bom? Além dos exames tradicionais, a gente tem um exame de cápsula. A cápsula, para quem não sabe, ela pode ser concluída, certo? Mas por israelenses, espionagem, e os americanos adaptaram ela para medicina, tá certo? Então, os israelenses fizeram a cápsula, eles fizeram a cápsula para espionagem. Os americanos que não são bons em nada, pegaram aquela cápsula, montaram no conduitinho aqui, ó. E aí o paciente engole, e aí sai batendo até 6 fotos por segundo, tá certo? Por todo o trajeto que a cápsula percorre, dá mais de 30 mil fotos. E aí você consegue avaliar todo o trato gastrointestinal, às vezes, com o exame de cápsula, tá certo? Mas o intuito maior dessa cápsula, pessoal, nem é avaliar o estômago, porque é endoscopia, né? Não é avaliar o esôfago, é avaliar o
do intestino delgado. Lembra de comentar com vocês que tem 4 metros de delgado? Você imagina que eu vejo uma endoscopia 40 centímetros. No colono, eu vejo o finalzinho do intestino delgado, que é o íleo terminal, eu vejo uns 20 centímetros. Então dá 50, 60 centímetros que eu consigo ver, juntando o que eu vejo por cima pela endoscopia, mais o que eu vejo por baixo pela coluna, dá uns 50, 60 centímetros. E os outros 3,5 metros, né, pessoal? Como é que eu consigo, o exame de imagem, né, de tomografia dá uma ideia, ele faz uma ideia ali por imagem seccional, né? Mas a cápsula é extremamente útil para esses casos de doença do delgado, certo, pessoal? Hoje em dia a gente consegue fazer cápsula, inclusive por plano de saúde, não para investigação, né? Mas, por exemplo, sangramentos de origem determinada, né? Nas últimas semanas eu faço cápsula lá na clínica, eu acho que tenho feito um exame de cápsula por semana. Pacientes que chegam com anemia, com sangramento, fazem endoscopia, faz coluna, não encontram local de sangramento, e daí a gente acaba encontrando a indicação clássica para a cápsula, certo? E aí tem alguns casos que a gente encontra realmente, como eu fiz agora recente, pipocados de lesões, pode ser, a paciente deve ter um trauma realmente. Outro era o caso que operou, eu vou mostrar para vocês a imagem, ela acabou operando a paciente que na cápsula veio ao longo das 3 horas que a cápsula estava percorrendo o intestino lá, veio nas costas, né? A gente vai ver o foco, né? Bem pessoas do paciente. Aí chegou lá no ponto lá, você vê inflamação lá, numa área, e parecia que a cápsula, naquele momento, ela não estava usada. Nesse momento, o que aconteceu? O paciente tinha ali, parecia alguma inflamação, alguma coisa que parecia até estenosando ali, porque ele não obstruiu, a cápsula conseguiu passar, mas tinha uma área ali, um monte de impacto jogado. Eu conversei com o médico que encaminhou, conversei com o colega que era cirurgião, e aí depois a gente fez um outro exame de imagem, que viu uma alteraçãozinha lá já mais direcionada, e eu passei no dia do paciente realmente, e aí tinha no jejum uma adenocarcinoma de intestino delgado, que é raro, né? Você tem um monte de intestino delgado, é mais comum no intestino grosso, mas tinha um paciente que operou, né? Ainda bem que a gente conseguiu encontrar antes que ele tivesse uma complicação ou tivesse um quadro mais grave, assim, que de reposição. Mas já tinha ali lá o aviso da anemia, né? Assim, não é o caso, tinha alguns quadros com o intestino delgado, que a cápsula foi fundamental, importante. Gincana, cirurgia, você imagina que você não sabe da sangrando, não sabe da onde. Aí vai fazer o quê? Vai lá no cirurgião, não, abre aí. Não, abre aí, não veio. Veio os 4 meses do intestino, ver se tem alguma coisa, olhando por fora. Assim, com a cápsula você entende que tem uma alteração, você vê a alteração, você consegue começar a cirurgião, ó, mais ou menos na altura do jejum, então você sabe mais ou menos onde é que ele vai procurar aquilo, entendeu? Então a cápsula ajuda muito e tem imagens cada vez melhores, hoje em dia as imagens em HD, vocês não vêem as imagens aqui, mas as mais novas, excelente a imagem da cápsula, sabe assim? Tem uma sensibilidade assim, 90% de detectar pequenas alterações no intestino delgado. Então ajuda muito. Tá certo, pessoal? Então, se a gente consegue ver alterações, mas isso é um modelo antigo. Você vê alterações lúcidas, no intestino, estenoses. A gente não quer ver estenose, né? Porque normalmente estenose significa que a cápsula fica presa lá. Mas a cirurgia vai tirar a cápsula. Normalmente eu vou fazer uma cápsula, o paciente, eu peço o exame de imagem, já tem que ter alguns exames de imagem antes para certificar que ele não tem uma constituição, que ele não tem uma anticose. Mesmo se acontece muito tudo, não sei ainda não. Mas como o colega fez por causa do exame de cápsula, a cápsula foi marcada lá. Não obstrui, fica lá a cápsula, não é nada. Vai passar no raio-x lá do aeroporto, vai entrar nessa pintada, vai ter um negócio lá dentro, vai o menino tem alguma coisa ali, né? Achar que ele botou para mim cocaína, alguma coisa ali. É um problema, né? Mas aí ele faz o procedimento para tirar, ou cirúrgico, ou via endoscópica. Mas a endoscopia a gente não tem disponível. No trato digestivo, interessante, eu levo as coisas que acontecem na fonte de Lucas. É o tempo da bateria dela umas 8 horas. E aí, o tempo que ela fica, ela vem no seu trânsito. Ela sai muito forte, até 6 pontos por segundo. Sai. Mas aí o paciente vai fazer não, o paciente vai com assim, aí tem um aparelhinho e pelo wireless já vai recebendo todas as imagens, tá certo? Inclusive, em tempo real esse aparelho já tem uma tela, tá certo? Já tem uma tela desse aparelho, em tempo real você consigo ver o que está
a cápsula, as coisas que não estava tendo naquele momento, entendeu? Então, assim, não vai precisar minerar o corpo. E outra coisa que acontece também com essas perguntas. Alguém que usou essa cápsula de... Não, pessoal, eu não sou limpo, tá certo, pessoal? Não tem cápsula reutilizável, tá certo, pessoal? Eu quero ser o primeiro, né? Se fosse pode utilizar, eu quero ser o primeiro, né? Eu uso limpo, tá certo, pessoal? Não vai precisar. Por favor, tá certo? Fica com isso, não. Está na clínica do doutor a cápsula reutilizável, não é isso, não. Tá bom, recheado, foi para o paciente saber se quer ser limpo, né? Está lacrado. É mais ou menos o número do paracetamol, vocês não tem mais, não. É um pouquinho mais do paracetamol. O paciente conversível não aconteceu. Mas assim, ela dela, o cápsula dela para poder o paciente dormir, é mais fácil dela do que o comprimido. O comprimido tem adérito, e ela desce mesmo, desce redondo, desce rolando, desce redondo. Beleza. Então, a pergunta aqui, pessoal. Então, causas intestinais, né? Lembrar que são causas possíveis também da gente ter diarreia, diartias, bronquiolitis, que é um caso muito que a gente pegou uma vez no paciente com um nada, um paciente com estenose, perda de 15 quilos, chegou para a gente, não está com tom. Aí a gente descobriu que biopsiou os tons de dias. Isso não tem lógica na biopsia. Tratou e aí tratou com ivermectina, né, pessoal? Ivermectina com moda, ivermectina, né, Covid, né, pessoal? A ivermectina trato solilóide, essa aqui não tem dúvida. Essa não tem positivo no meio, tá certo, pessoal? A ivermectina traz solilóide, tá bom? Trato realmente. Curiosamente, alguns pacientes têm esclerose disseminada e não melhora com ivermectina oral, essa que a gente tem, às vezes tem que fazer ivermectina parameral. Não existe, mas a gente não é nada. Aí, eu fiz as mundiais, a vancomicina tampou para arrumar, a ivermectina dos animais para poder injetar na vida da gente, mas infelizmente é que a gente não tem tudo disponível, tem que se adaptar. Verificar, né? As coisas tem que desgastar, né, pessoal? E além de tudo, a UMS também pode simular, inclusive, colite. Você vê um paciente que faz uma colonoscopia, aí tinha um quadro inflamatório, não, deve ser o retrocolite iterativo, biopsiou, aí na biópsia vem a mela, né, pessoal? Não é por fonte palatecrável comendo, tá certo? Isso em Estocolmo, certamente, o pessoal fica, a mela, né? Assim, para ele publicar o caso, né? Assim, não tem, né? Mas para a gente é mais comum, infelizmente, no nosso meio, tá certo? Acaba envolvendo também os exames. E mesmo esse paciente com a mela, que faz, precisa fazer uma colonoscopia, normalmente passaria o exame de fezes, né? Qualquer das fezes, né, pessoal? Para poder chegar ao diagnóstico. A gente sempre tenta, no mês de maio, né, fazer uma alusão mais no rosto, talvez inflamatório intestinal, tá certo, pessoal? A gente está no mês de março, né, e para quem não sabe, o mês de março é o março azul, certo? É o mês de prevenção de câncer do intestino. Quando já né? É o mês de prevenção de câncer do intestino. A gente está, eu sou da Sociedade de Séries Gastro, né, sou secretário-geral atualmente, e a gente tem feito campanhas, alguns shoppings pela cidade, tá certo? Então, vamos lembrar vocês. A partir de 50 anos, certamente vocês têm algum parente, né? Vocês podem ter mais de 50 anos, então já pode ter indicação do que fazer. É prevenção, certo, pessoal? Não é que, não estou sentindo nada, não preciso fazer. A gente está falando do câncer mais comum no homem e na mulher, terceiro lugar mais comum, no homem e na mulher, o câncer do intestino, às vezes o pessoal acaba esquecendo. Tem muita questão também relacionada. Antes de vocês saírem, eu pedi uma coisa. A gente tem uma foto, deixa eu ver se eu fundo aqui.